O plano de Tokugawa para derrubar Yujiro Hama se mostrou efetivo. Ao disparar uma quantia cavalar de tranquilizantes, o ogro finalmente caiu. Mas uma dúvida misturada com medo passava pela mente de todos. Logo, a pergunta chegava: o que aconteceria quando esse monstro acordasse? Na teoria, ele teria que ficar apagado por no mínimo um dia inteiro, mas não. Em pouco tempo, Yujiro Hama já voltaria a dar as caras. Mas antes, dentro de uma porta, como se fosse num cofre, cuja função protege de arrombamentos, explosões e qualquer tentativa de abertura sem uma senha, um Shinpan suava frio, à frente do maciço de ferro, aço, chumbo e a armação de concreto. Mas por que ele suava frio? A resposta era a presença do ogro, que falava entre o maciço. Pode me ouvir, garoto? O Shinpan entrava em posição e gritava: sim, senhor. E Yujiro continuava: abra a porta. O Shinpan tremia sem saber o que fazer e o ogro continuava: se você sabe quem eu sou, você sabe que essa porta não é nada para mim. Estou enganado, garoto? O Shinpan tremia e Yujiro repetia: estou errado? O Shinpan olhava para o local de inserir a senha, só que nessa hora a porta era atacada. O local começava a tremer. O Shinpan dizia desesperado: sim, eu vou abrir, senhor Yujiro Hama. Farei isso agora mesmo. Só que Yujiro não queria mais que ele abrisse. Ele continuava destruindo, golpeava a porta maciça que voava próximo do Shinpan, caía para longe do outro lado do corredor e a estrutura batia forte contra o solo. Podíamos ver a grossura assustadora daquele maciço, formado por várias camadas, porém não era o suficiente para parar o ogro, que saía andando. Ele olhava para o Shinpan, que tremia extremamente assustado, fechava os olhos chorando, se urinava, mas ao olhar à sua frente já não existia mais nada no ambiente. O Shinpan olhava ao redor, não encontrava absolutamente nada e se sentava aliviado. A cena cortava para a arena, onde o apresentador dizia: só restaram 4, eles são os melhores. De 38 dos melhores de todos os tempos, 4 se mostraram ainda num andar acima. A torcida se animava e o apresentador continuava: agora restam 3 partidas. A primeira luta das semifinais será entre Baki Hama versus Hetsu Kaiô. A segunda será entre Jack Hammer contra Gouki Chibukawa. Os vencedores dessas duas lutas serão os 2 que batalharão na final. A torcida começava a pisotear na arena, mas no corredor alguém se aquecia. Era Hetsu Kaiô, que afiava seu Kenpo chinês e olhava focado, mais pronto do que nunca. A cena cortava para Motobi, que acabava de receber uma informação e dizia: como é? O Baki se foi? A cena retornava para Hetsu, que continuava com seus katas, saltava, se virava contra a parede e batia. Mas antes de encostar, ele parava. Ele repetia o golpe numa velocidade assustadora, porém ele não acertava a parede, apenas se aproximava dela com sua pele. Ao terminar os movimentos, Hetsu se virava e o local proposto se esfarelava. Hetsu fazia a guarda enquanto a poeira se erguia e ele aguardava. Enquanto o tempo passava, Hetsu começava a fechar os olhos e meditar, mas de repente ele escutava um estrondo vindo do corredor. Ele olhava e via alguém passando os dedos na parede. Era Yujiro Hama, que passava os dedos e rasgava a parede, ecoando o som pelo local. Hetsu encarava, via aquele monstro passando os dedos como se não reconhecesse a parede, e a cena cortava para alguém correndo até o banheiro masculino. Era Katou, que procurava por Baki a qualquer custo, mas não achava. Ao percorrer toda a lateral do ambiente, ele encontrava Suedo, que fazia o mesmo do outro lado. Os dois se olhavam preocupados e Suedo dizia: olha, eu já verifiquei a sala da caldeira e os banheiros, mas esse doente sumiu. A cena cortava para Motobi se questionando mentalmente na arena. O que você tá pensando, Baki? Retornávamos para Yujiro Hama, que questionava: você tá nervoso? O homem que herdou o título de Kaiô, o pico mais alto do Kenpo chinês, está nervoso porque vai lutar contra um pirralho de 17 anos? Sem cair na provocação do ogro, Hetsu respondia: por inúmeras vezes eu ouvi do meu mestre Ryu Kaiô que aqui em terras japonesas um grande dragão maligno reside. O homem que é mencionado como o ogro, o ser mais forte do mundo. Desde então eu tenho sonhado com o dia que poderia lutar com ele. Yujiro sorria e falava:
Isso é ótimo, o seu sonho se tornou realidade. E isso é ainda mais interessante, pois meu garoto Baki também está numa partida nesse momento. E ele faz isso antes de sua luta comigo começar. Confuso, Hetsu questionava: como assim uma partida? Com quem ele está lutando? Yujiro sorria e falava: ora, Hetsu Kaiô, ele está numa partida contra você nesse exato momento. Hetsu absorvia aquelas palavras confusas e o ogro continuava: mas não se preocupe com isso, pois não importa. Ao ver o ogro se aproximar, Hetsu já entrava em guarda e Yujiro via aquilo e dizia: que estranho, os 4.000 anos da China têm medo do Baki, um garoto de 17 anos. Hetsu absorvia aquelas ofensas, perdia sua postura serena e dizia: você pensa mesmo que tenho medo de um menino, seu profanador? Hetsu avançava de um lado e, extremamente animado, Yujiro avançava do outro. Quando Hetsu batia, o ogro acelerava, guiava saltando e chutando o teto, que formava um risco perfeito. Ele caía atrás e podíamos ver o local cortado fumaceando. De repente, todo o local começava a tremer e Yujiro dizia: Hetsu Kaiô, você está certo de estar nervoso. O Kaiô avançava furioso novamente, mas nessa hora, as paredes na lateral quebravam e o teto eclodia. Hetsu via Yujiro partindo e dizendo: o sangue que flui através dos ramas é algo que você não deve subestimar. E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. O Hetsu Kaiô deu sorte aqui que o Yujiro só quis chutar o local e não a cara dele. Mas é claro que isso se deve ao fato que ele quer ver a luta do Hetsu contra o Baki. Esse desejo falou ainda mais alto do que ele simplesmente ir lá e lutar contra Hetsu. E outra coisa que é interessante, galera, é que mesmo sem ver, o Yujiro Hama sabe exatamente o que o Baki tá fazendo. Olha que capacidade analítica extremamente elevada. Mas enfim, pessoal, se curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal, tá uma mixaria, 5 conto e você vai ter acesso a uma porrada de vídeo de qualidade. Fora um vídeo novo que é adicionado toda semana. Caso queiram bater papo comigo, minhas redes sociais estarão aqui na tela. E é isso aí. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e tamo junto.